Resolver mais uma equação diferencial ordinária. Desta vez é uma equação do tipo diferencial de y em relação a x igual a y sobre x mais tangente de y sobre x. Para tal, vamos fazer uma substituição de variável por formas a transformar esta equação diferencial numa equação diferencial com variável separável e assim fica mais fácil a resolução, porque é impossível resolver assim utilizando equação diferencial com variável separável. Então, vamos lá fazer essa substituição. Vamos considerar aqui, vou aqui no cantinho, considerar z igual a y sobre x. Então, esta aqui é a substituição que a gente, que a gente vai fazer, que é esta aqui. Y igual, ou seja, z igual a y sobre x. Pronto. Então, se z é igual a y sobre x, como é que fica a nossa equação diferencial? Então, fica diferencial de y vai ser igual, ou seja, a diferencial de y em relação a x é igual a z mais tangente de z. Ok? Esta é a nossa nova equação, agora com variável z. Né? Agora com variável z. Prontos. Então, agora o que vamos fazer é derivar aqui esta substituição que fizemos, vamos derivar em ordem a x aqui. Ou seja, vamos fazer aqui a z igual a y sobre x. Vamos derivar isso em ordem a x. Então, fica diferencial de z em relação a x, não é? Isto vai ser, aqui a gente aplica a regra do quociente, não é? Que é y, a derivada de y vezes x menos y não deriva, vezes x deriva, tudo isso sobre x quadrado. Pronto, e aqui a gente pode fazer o seguinte, podemos separar os denominadores ou o denominador. Então aqui fica y a derivar, aqui x sobre x ao quadrado, não é? Menos y não deriva, mas aqui a derivada de x é 1, então fica y sobre x quadrado. X quadrado é x vezes x, então fica aqui x e podemos escrever 1 sobre x, não é? De forma que x vezes x está x quadrado e y vezes 1 é y, ok? Então temos aqui essa expressão, essa equação aqui em ordem a z e podemos substituir aqui nesta equação este z aqui e este d de y que a gente tem aqui. Então, se eu guardar que d de y em relação a x é igual a z mais tangente de z e que y sobre x é igual a z. Então, vamos precisar aqui um pouco de espaço. Então, vamos lá. Aqui a gente tem diferencial de z em relação a x é igual, este y a derivar é o mesmo, né? Uma forma de notação, né? É d de y em relação a x, não é? Aqui a gente cancela aqui o x com x, isso fica 1 sobre x, ou seja, simplificamos aqui, não é? E aqui ficamos com y sobre x vezes 1 sobre x. Pronto, agora vamos voltar na, na substituição. Vamos substituir. Então vamos ter d de z em relação a x vai ser igual a quem? Quem é d de y em relação a x? Como já disse anteriormente, é z mais tangente de z. Ok? Então vamos lá. Aqui vamos ter, vamos pôr aqui um parênteses, z mais tangente de z
1 sobre x menos y sobre x é z, lembram aí da nossa substituição, 1 sobre x. Pronto, agora vamos colocar aqui em evidência o fator comum, que é 1 sobre x. Isto fica 1 sobre x, aqui z mais tangente de z menos z, não é? Este z aqui, ok? Agora podemos cancelar aqui o z com z, são simétricos, isto vai ser igual a 1 sobre x tangente de z. Então a nossa equação diferencial vai ser d de z em ordem a x igual a 1 sobre x tangente de z. Pronto, esta equação é uma equação que é passível de utilização de variáveis separáveis, né? Já podemos utilizar variáveis separáveis aqui. Então, vamos utilizar variáveis separáveis aqui. Como fica? Utilizando variáveis separáveis, a gente vai ter d de z em ordem a x, não é? Mas aqui podemos fazer o quê? Podemos passar esse tangente de z, está aqui a multiplicar, aqui a dividir, fica aqui tangente de z, não é? Igual, este d de x fica aqui, está ali a dividir, passa a multiplicar no outro membro, d de x. Ok? E agora vamos integrar. Já podemos integrar, porque já temos aqui as variáveis, todas elas separadas. Então vamos integrar aqui, vamos integrar aqui. Então o integral, este integral aqui, a gente pode fazer o seguinte. Nós temos tangente, 1 sobre tangente de z, não é? Isto é o mesmo que, aqui é o mesmo escrever 1 sobre tangente de z, não é? Diferencial de z, e isto aqui é 1 sobre x diferencial de x. E 1 sobre tangente de z é o mesmo que o quê? É o mesmo que cotangente, ou seja, tangente é seno sobre cosseno. E 1 sobre tangente de z é o mesmo que cosseno de z sobre seno de z, diferencial de z. Aqui a gente pode integrar já, isso é logaritmo natural de x, não é? Mais uma constante c. Essa constante c que a gente pode descrever também é logaritmo natural de c, não é? Por quê? É uma constante, então logaritmo natural de c não deixa de ser uma constante. Prontos. Então, vamos lá. Qual seria o integral de cosseno de z, seno de z? Lembrando aquelas regras básicas de integração, se eu derivo o denominador, eu encontro o numerador. Então, isto vai ser igual a ln do denominador. Então, vamos ter logaritmo natural de seno de z igual. Aqui, pelas propriedades dos logaritmos, aqui a gente vai ter logaritmo natural, né, da multiplicação dos logaritmandos, ou seja, cx. Pronto. Agora, precisamos só saber quem é z. Então, vamos lá. Aqui temos dois logaritmos são iguais, então os logaritmandos são iguais. Seno de z é igual a x c, igual a xc. Logo, z, quem é z? Z vai ser igual a...
podemos permanecer assim, né? Podemos permanecer desta forma, né? Dar a solução desta maneira, ou dar a solução em arco seno também. Então, quem é Z? Nós inicialmente dizemos que Z era igual a y sobre x. Então, aqui seno vai ser, seno de y sobre x vai ser igual a cx. Então, esta aqui é a nossa solução. Seno de y sobre z igual a cx.